Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 55. Hoje eu acordei melancólica. Olha que estranho, não é triste, é melancólica, pensativa, querendo saber alguns questionamentos com o Senhor. E glória a Deus que Ele já alegrou meu coração. Quando eu me sento aqui para falar com vocês a palavra, o Senhor alegra meu coração. Isso é um bom sinal, é sinal que Ele se alegra com todos aqueles que buscam conhecê-lo, com todos aqueles que se interessam pela sua palavra. O fato de você demonstrar interesse na palavra de Deus já é um grande sinal de que você está com Ele, de que você confia nele, de que você se achegou a Ele e que você sabe que verdadeiramente Ele é a única solução para todos os nossos problemas. O salmista aqui estava com um problema muito grande e não era um problema que vinha dos seus inimigos, daqueles povos que rodeavam ali Jerusalém, não. O problema estava dentro da casa dele. O problema eram as pessoas que ele conhecia, as pessoas que ele amava. E o problema é bem mais dolorido, porque a traição dói muito mais quando ela vem, não dos seus inimigos, daqueles que você espera a traição, mas daqueles que estão próximos, daqueles que você criou, daqueles que você amou, daqueles que estiveram com você em muitos momentos difíceis e bons da sua vida. E de repente eles se voltam como fosse contra você. Nós sabemos que Davi sofreu muito por causa de seu filho Absalão, que tentou tomar o trono dele. Eu não sei exatamente se é esse momento que o Salmo está se referindo, mas nós sabemos que Davi foi profundamente traído pelo seu filho. E ele está clamando para que o Senhor desse ouvido à oração dele. Diz assim esse Salmo 55. Dá ouvidos à minha oração, ó Deus, e não te escondas da minha súplica. Senhor, ouve quando eu suplico a ti. Não esconda de mim o teu rosto. Ouve a minha oração. Atende-me e ouve-me. Eu lamento na minha queixa, eu faço barulho. Por isso que eu falo que a oração não tem nada de quietinha. A oração, ela é praticamente um clamor, ela é um grito de socorro, ela é um pedido em voz alta. E essa coisa de ficar só choramingando para o Senhor não adianta, você tem que clamar a Ele com voz audível. Ele diz, por causa da voz do inimigo, por causa da opressão do perverso, pois eles lançam a iniquidade sobre mim e com ira eles me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim e nos temores da morte recaíram sobre mim. Temores de morte, sentimentos de traição, solidão, dor, o temor e o tremor estão sobre o nosso salmista. E eu disse, ai, se eu tivesse asas como a pomba, porque então, sabe o que eu faria? Eu voaria para longe e eu ficaria descansado. Você às vezes não tem vontade de ser um pássaro também e sair voando longe dos seus problemas? Era assim que o salmista se sentia. Eis que então eu vaguearia longe e permaneceria no deserto. Eu apressaria minha fuga da tempestade, do vento, da tormenta. Destrói, ó Senhor, e divide as suas línguas, pois eu vi violência e contenda na cidade. Dia e noite eles andam ao redor dela. Sobre os seus muros, dano e também tristeza estão no seu meio. A perversidade está no seu meio. Engano e malícia não se apartam das suas ruas. Você vê como a situação não mudou até hoje? Tem muita gente aí, né? Passando por esses problemas de engano, de malícia, tudo igual, porque o homem só muda na presença do Senhor. Todos aqueles que não se achegaram ao Senhor
continuam agindo da mesma maneira há milênios. A perversidade está no meio, engano, malícia não se apartam das ruas, pois não foi um inimigo que me envergonhou, então eu poderia ter suportado facilmente, e nem foi aquele que me odiava que se engrandeceu contra mim, então eu teria me escondido dele. Mas foste tu, homem meu, igual a mim, da mesma nação, do mesmo povo, da mesma origem, meu guia e meu conhecido. Certamente alguém muito próximo a Davi, né? Tomávamos o doce conselho juntos, andávamos para a casa de Deus em companhia. Eles iam juntos para a casa do Senhor. Eles tomavam conselhos de Deus juntos. Deixe que a morte se apodere deles, Senhor, e deixe que eles baixem rapidamente ao inferno, porque a perversidade está entre eles e em suas habitações. Ele estava bem bravo com esse aí que o traiu, e que era tão próximo, que era do povo dele, que era alguém que andava junto com ele. Quanto a mim, eu clamarei a Deus, e o Senhor, Ele me salvará. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu sei o que eu vou fazer. Eu vou clamar ao Senhor e eu sei que Ele irá me salvar. Contra os meus inimigos de fora, contra os meus inimigos de dentro, não importa de onde vem a sua guerra, o Senhor te livrará e o Senhor te salvará. E o nosso salmista Davi sabia muito bem disso, né? Sabia em quem ele confiava. À noite, de manhã, ao meio-dia, eu vou orar e eu vou clamar e Ele ouvirá a minha voz, com certeza, né? Ele livrou em paz a minha alma da batalha que era contra mim, pois havia muitos comigo. Aleluia! O Senhor o livrou em paz, hein? Porque muitos eram os que estavam ao lado do Davi. Deus ouvirá e os afligirá, Ele mesmo que permanece desde a antiguidade, porque eles não têm mudanças, portanto, não temem a Deus. Aqueles que não mudam, aqueles que não se transformam, aqueles que não se submetem, aqueles que não passam debaixo da ordenança do Senhor, certamente passarão, sofrerão este castigo aqui que ele está falando. Ele estendeu a sua mão contra os que estavam em paz com ele, quebrou seu pacto. Lembre-se sempre de manter o seu pacto com o Senhor. Jamais se afaste dele. Jamais quebre o pacto com ele. Aleluia! As palavras da sua boca eram mais suaves do que a manteiga, mas a guerra é que estava no seu coração. Suas palavras eram mais macias do que o azeite, e no entanto, eram espadas desembainhadas. Parecia uma coisa, mas era outra. Parecia bonzinho, mas era mau. Essa é a verdade. Lança teu fardo sobre o Senhor. Faz isso, irmão. Lança teu fardo sobre o seu Deus e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo sofra ou que ele seja abalado. O Senhor não vai permitir a vitória dos seus inimigos contra você. Pode durar um tempo a perseguição, pode durar algum tempo o seu sofrimento, a sua dor, o seu lamento, mas o Senhor vai estar sempre ao seu lado, vai estar te guardando, vai te dar o livramento e vai te salvar. O mais importante, né? Mas tu, ó Deus, tu os fará descer a cova da destruição. Os inimigos de Deus serão destruídos. Tenha certeza disso, viu? Homens sanguinários e enganosos não viverão metade dos seus dias. Todos aqueles que escolhem viver uma vida afastada de Deus, uma vida sanguinária, uma vida de pecado, uma vida de injustiça, uma vida de mentira, uma vida de perseguição aos bons, uma vida de engano, de astúcia, de malícia, estes não viverão nem a metade dos dias que eles poderiam viver. Mas eu confiarei em ti. E assim termina esse salmo lindo. E não tem como não alegrar o nosso coração, ouvir estas palavras, ouvir que muitos já passaram por problemas muito maiores
do que os que nós estamos enfrentando no momento, né? E que sempre haverá, sempre houve, sempre haverá homens bons que se achegam ao Senhor, que amam ao Senhor, que confiam no Senhor, que entregam as suas vidas ao Senhor, que clamam ao Senhor de dia e de noite. E sempre haverá os maus que estarão perseguindo aqueles que amam verdadeiramente ao Senhor. Mas nós sabemos o fim deles e sabemos o nosso fim. O Senhor os condenará e o Senhor nos salvará. O Senhor os pegará em laço e a nós Ele livrará, porque o Senhor tem livramento para todos aqueles que o amam, para todos aqueles que se achegam a Ele, para todos aqueles que confiam, que creem, que vivem conforme essa palavra. Aleluia, que o Senhor hoje fale ao seu coração e que o Senhor dê um livramento a você dos seus inimigos, daqueles que estão afrontando a sua vida, daqueles que estão tentando te derrubar. Mas uma coisa tem que acontecer: permaneça firme, firme e constante, louvando e adorando o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Um abraço em Cristo Jesus e amanhã, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui com o Salmo de número 55. Amém? Um abraço e até amanhã, 56 da manhã.